Olá pessoal, chegamos finalmente à nossa última aula prática, que na verdade é a última aula da matéria também, né? E essa prática, na verdade, não vai ser tão prática para vocês, porque não vai ser tarefa de casa, vai ser uma aula basicamente demonstrativa, tá? Porque a simulação que a gente vai estar abordando é uma simulação do tipo Unsteady Runs, que demora vários dias para rodar. Então, tendo em vista já a chegada aí da semana de exames, não quero passar para vocês uma tarefa que vai demorar vários dias para vocês fazerem, né? Mas enfim, a simulação que a gente vai abordar hoje é a do escoamento transônico sobre um cilindro circular, que no caso vai estar na condição de buffeting, né, que é aquele descolamento da camada limite, que é influenciado pela formação de um choque, né, que fica ali oscilando numa determinada frequência, associada à frequência de emissão de vórtice. Então é um escoamento bem complexo e de interesse para o caso aeronáutico, né? Se nós pensarmos numa asa nessa condição, não só pela questão do descolamento em si, que gera maior arrasto e menor sustentação, mas também por um problema de ruído que acontece justamente por essa frequência de oscilação da onda de choque. Mas de qualquer forma, para simplificar nossa geometria, eu escolhi um escoamento sobre um cilindro circular, cuja malha é essa daqui que vocês estão vendo, né? Então esse círculo mais interno é a parede do nosso corpo, enquanto essa região posterior foi gerada para capturar a esteira de vórtices. Todas essas zonas da malha serão estruturadas, exceto essa parte frontal, né, que vai ser não estruturada. Então primeiro eu vou mostrar para vocês a geração da malha, que dessa vez não vai usar o MATLAB, vai ser tudo no Gmesh, e depois a gente passa para a simulação no SO2. Deixa eu dar um zoom aqui. Nós teremos esse disco mais interno, que vai ser uma zona estruturada para a camada limite. Depois esse disco intermediário vai ser uma zona estruturada também, onde a gente vai usar um refinamento maior na proximidade desse segmento aqui, ó, cuja ideia é capturar o choque. Então no caso aqui eu estimei que ele fosse ficar nessa posição, tá? Apesar de que eu só vou saber a posição real depois de uma simulação preliminar, né? Como vocês já sabem aí como é que é o esquema. Daí, essa zona estruturada dos arcos traseiros vão se conectar a essas zonas intermediárias entre o cilindro e a esteira, que também vai ser estruturada, né? E finalmente nós temos a esteira até chegar na fronteira de saída. Tá bom? Então vamos lá para o arquivo.geo. Inicialmente eu defino 3 comprimentos característicos, tá? O primeiro que eu chamo de HFAR para fronteira distante. O segundo seria um comprimento intermediário aí, que eu estou calculando com base no comprimento de um arco sobre a parede do meu cilindro, enxergado por um ângulo de 5 graus, onde o raio desse cilindro é unitário. E por último, é um comprimento característico para a região do choque, onde eu estou escolhendo no caso aqui, associado a um arco de 1 grau, tá bom? Daí, tem essas duas variáveis. A primeira delas definindo a altura desse segmento aqui do choque, tá? E a segunda delas a posição horizontal desse ponto aqui, ó, que seria o pé do choque. Lembrando que a origem do meu eixo de coordenadas aqui é o centro dessa conferência. Daí esse ângulo θ, que eu estou chamando de T, que é o ângulo que enxerga esse arco aqui do eixo horizontal até a posição estimada para o choque, abrindo no sentido anti-horário. Tá bom? Então estou usando essa função nativa do Gmesh para definir ele, visto que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente, né, que seria esse daqui, dividido pelo raio, que é unitário. Ok? Daí eu uso as fórmulas que eu já usei em aulas passadas para definir a espessura da camada limite, né? Escolhi o meu Reynolds, que no caso é de 10/5. Essa fórmula da espessura baseada em camada limite turbulenta, né? Que eu vou estar usando então essa variável para definir a espessura dessa primeira camada estruturada. Daí eu calculo um CF também, como em aulas passadas, né? Para através dele calcular aquele delta viscoso, que vai ser a altura do primeiro ponto sobre a parede, no caso a espessura da primeira subdivisão dentro dessa zona da camada limite, tá bom? Então estou chamando de HCLI. Daí finalmente o HCLF, né, onde o I e F aí se referem a inicial e final, é a definição da espessura da última subdivisão dessa zona da camada limite, tá bom? E no caso eu estou ajustando isso aqui meio manualmente, mas vocês já vão entender como que eu estou definindo isso aqui. Basicamente, ó, eu uso as minhas fórmulas de PG que eu derivei à mão, que fazem o seguinte: dado um comprimento total de um segmento, né, no caso aqui seria esse pequeno segmento radial, que dá suporte à camada limite, né, de espessura delta, daí eu escolho a espessura da primeira subdivisão dele, que vai ser HCLI, depois da última subdivisão dele, que vai ser HCLF, e aí das fórmulas da PG, com base nessas variáveis, eu calculo a razão da PG e calculo também o número de subcamadas totais que eu tenho nessa PG. É dado por essa fórmula aqui que eu também já usei em aulas passadas. Perceba que o número dessas camadas depende dessa definição que eu escolho para o HCLF, né? E eu mando ele imprimir esse valor no Gmesh, tá? Para assim eu escolher esse valor usando tentativa e erro. Então deixa eu mostrar para vocês. Se eu abrir aqui os comentários do Gmesh e mando carregar a malha, ele já me mostra aqui, ó, subcamadas igual a 25, que é esse cálculo aqui, tá? Então inicialmente, vamos dizer que eu chutei aqui
que o HCLF era 10 vezes o HCLI. Quando eu carregasse o arquivo, ele ia dizer, ó, que aquele meu chute lá me daria 57 subcamadas dentro aqui da zona estruturada da camada limite. Aí eu vou ajustando, ó, colocando 20, aí ele vai me dizer, agora tem 34 subcamadas. Aí eu vou 30, deu 25 subcamadas. Então estou satisfeito com esse valor, eu vou seguir. Eu vou gerar a malha aqui só para vocês terem uma noção global, né, de como que essa malha vai ficar no final. Tá? Então tem uma região aqui com mais subcamadas, que é voltado só para a camada limite. Depois toda essa zona estruturada, né, que vai conter o choque por aqui. Daí essas zonas intermediárias que conectam a zona circular à esteira, né, que também está estruturada, tá ok? Perceba que o espaçamento nesse início da esteira é do tamanho Hzinho, que eu defini aqui, ó, enquanto que nas regiões mais distantes da esteira ela deve ser Hfar, tá ok? Enquanto aqui, ó, esse espaçamento aqui na direção azimutal é o que eu chamo de Hchoque, enquanto esse espaçamento aqui, próximo do bordo de ataque e do bordo de fuga, vai ser também Hzinho, tá bom? Já esses pontos aqui da fronteira distante, ó, eles vão ter comprimento característico Hfar. De qualquer forma, vamos voltar para o nosso arquivo .g. Então, inicialmente eu crio o ponto central ali do círculo, né, no 0, 0. Depois eu crio os 4 pontos que vão dar suporte à parede do meu cilindro, ó, que é esse aqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, os 4 internos, né? Depois eu crio os 4 correspondentes, mas agora no raio 1 mais delta, que é o topo da camada limite, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Depois eu crio os próximos 4 pontos, né, que vão estar na altura do choque ali. Então é esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Daí eu crio os 3 pontos que vão dar suporte aos arcos de circunferências da fronteira de entrada, ó, são esses 3 pontos aqui, ó, tá bom? Em seguida eu crio os 3 pontos, ó, que definem o início da minha esteira, tá? E finalmente os 3 pontos da fronteira de saída, tá bom? Tendo feito isso, eu posso partir para a geração das linhas, né? Então as primeiras 4 linhas que eu vou gerar, né, e isso aqui eu gerei direto na interface gráfica, tá, pessoal? Elas são o quê? São, na verdade, esses 4 segmentos pequenininhos aqui, ó, de dentro da camada limite, tá? Então já gerei essas 4 linhas, e daí eu já vou especificar como que eu quero a subdivisão delas no APG, tá? Então já aplico a transfinite para especificar como que elas vão ser subdivididas. Então eu uso aquela mesma fórmula da APG, ó. Eu especifico o Lzão, que é o comprimento total, né? No caso é delta. Aí o comprimento da primeira subdivisão vai ser HCLI, o da última vai ser HCLF, razão da PG o cálculo é automático, e o número de pontos vem para aquela fórmula também, tá? Aí eu aplico o transfinite em cada uma dessas curvas, dizendo que eu quero que elas sejam subdivididas em NPTS pontos, né? Onde esse argumento deve incluir o primeiro e último ponto da subdivisão, por isso que eu já coloquei mais um aqui, ó, no cálculo do NPTS. E aí finalmente eu digo que é do tipo progression ao invés do tipo bump, né, e digo quanto é a razão da PG que foi calculada aqui. Tranquilo, né, pessoal? Desse jeito fica bem fácil especificar as divisões da malha, fazendo em grupo. Daí eu vou fazer um processo semelhante agora para as 4 linhas radiais seguintes, né, que é essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui, né, onde o comprimento delas é HS menos delta. Lembrando que HS vinha do ponto mais interno sobre a parede até esse topo do choque, né? Então tenho que subtrair do delta para ter o comprimento só dessa região intermediária, tá bom? O HI eu escolho como sendo igual ao HCLF, para que haja uma transição de espessura de camadas gradual aqui, né? E o HF eu escolho como Hzinho, né? Já pensando na espessura que eu quero para essa região aqui, tá? Daí calculo a razão da PG, o NPTS, e aplico o transfinite para essas 4 curvas já. Daí eu me volto para essas 3 linhas, ó, essa aqui e essa aqui. Perceba que eu estou tratando primeiro dos segmentos radiais, né, como se fosse aí. Mas de qualquer forma, no caso, eu vou trabalhar com base no comprimento dessas duas, que são maiores, tá? Já comento o que vai acontecer com essa intermediária. E aí, para calcular o comprimento delas, eu tenho que usar um Pitágoras aí, né, com base no meu θ e nas outras medidas. Só fazendo uma ressalva, pessoal, que todas essas contas aqui eu fiz na mão, num esboço, no papel, antes de passar para o Gmesh, né, para me organizar. Mas de qualquer forma, aí eu escolho o HI igual a H, pensando na espessura das subcamadas nessa região aqui, tá? Já o HF, que vai ser nessa região aqui, ó, né, eu escolho a média entre o Hzinho e o Hfar, tá bom? Daí a razão de PG e o NPTS, segue o que eu já venho fazendo, e assim eu aplico o transfinite nessas 3 curvas juntas.
Ah, professor, mas esse cálculo que você fez foi com esse comprimento dessas maiores. Como que você aplica o mesmo número de pontos e a mesma PG nesse segmento menor? Então, na verdade, eu preciso usar um valor igual do NPTS, né, para essas 3 curvas. Do contrário, não é possível fazer uma zona estruturada que seja conforme juntando essas 2 regiões. O próprio GMesh daria um erro e te mostraria aqui uma malha não estruturada. Tá? Então, na prática, o que está acontecendo se eu escolher o mesmo NPTS e a mesma razão da PG para esse segmento intermediário? Bom, o que vai acontecer é que o comprimento da primeira subdivisão dele não vai ser HI e o da última não vai ser HF, mas visto que a razão da PG é a mesma e o número de subcamadas também, a distribuição de pontos aqui vai ser semelhante a esses outros dois, exceto por uma proporcionalidade ou um fator de escala, né, que está no caso associado à razão entre esse comprimento grande e esse comprimento menor, não é verdade? Enfim, voltando para o nosso ponto gel, eu vou seguir agora para as 3 linhas horizontais da minha esteira, que são essas daqui, ó, essa SS, tá? Eu construí elas para terem comprimento horizontal de 6, imponho que a primeira subdivisão delas vai ter comprimento Hzinho aqui no início da esteira, e lá no final vai ser Hfar, tá bom? Então eu aplico o transfinite nas 3. Daí agora eu vou trabalhar com segmentos circulares, tá? Depois eu volto para esses segmentos verticais da esteira. Já já vocês vão entender o porquê. Então muito bem, vou trabalhar primeiro, ó, com esses arcos da parte frontal, tá? Esses 3 aqui e esses 3 aqui. Vou aplicar o transfinite conjuntamente a eles, por uma questão óbvia de simetria, né? E de conformidade interna entre esses 3 arcos e esses outros 3 arcos aqui. Tá bom? Então tem os arcos de círculo aqui, os 6, né? O comprimento dele vai ser raio vezes ângulo, né? Onde esse ângulo aqui do arco é 180 menos o ângulo θ, ou seja, π menos t em radianos, né? Já o HI vai ser o menor das minhas subdivisões ao longo desse arco, que no caso vai ser o Hchoc, né? Pensando nessa região aqui. Enquanto o maior deles vai ser o Hzinho, lembrando dessa região aqui. É bom ressaltar, tá, pessoal, que essa minha fórmula da PG, ela assume sempre que o HI é menor que o HF, tá bom? Então, às vezes, para funcionar do jeito que eu quero, eu tenho que usar o inverso da razão da PG que é calculada aqui, quando eu aplico o transfinite. Já comentei isso em aulas passadas também, né? Senão ele vai acabar aplicando o Hchoc aqui e o Hzinho aqui nessa região. Mas isso, na maioria das vezes, eu só percebo depois que eu gero a malha, né? Aí eu volto para o arquivo gel e corrijo aqui sobre razão da PG até ficar tudo como eu quero, tá bom? Percebam de novo, pessoal, que esse comprimento do arco aqui, ele na verdade representa esse arco mais interno, né? Porque se eu fosse trabalhar com arco mais externo, eu teria que usar um raio maior e não um raio unitário. Mas enfim, tendo calculado o número de pontos e a PG para esse arco mais interno, os outros também vão funcionar naquela questão de um fator de proporcionalidade, como eu tinha explicado aqui para esses 3 segmentos, tá bom? Daí a gente pode se voltar para esses 6 arcos da região traseira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde a única diferença é o comprimento do arco, que agora é raio vezes o próprio ângulo θ, né? Daí a menor subdivisão também tem tamanho Hchoc, e a maior delas tem tamanho Hzinho. Daí faço os cálculos e aplico e dá tudo certinho. Por fim, eu vou definir o transfinite nesses 4 segmentos verticais aqui da esteira. Tá? E por que eu estou fazendo ele só agora? Porque, na verdade, o número de subdivisões dele tem que se conformar ao número de subdivisões que eu usei nesse arco aqui, ó. Senão não é possível gerar uma malha estruturada conforme aqui, tá bom? Então, na verdade, percebam que aqui depois dessa linha, eu nem calculo o NPTS, ó. Eu uso direto o último valor calculado, que foi o desse arco aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu calculo um HI e um HF, pensando nas subdivisões desse segmento da esteira, que tem comprimento 3, né, cada segmento desse, e aplico os transfinite, então, a esses 4 arcos de uma vez, né? Então, a ideia é que fique mais refinada aqui nas subdivisões próximas ao eixo de simetria da malha e menos refinadas aqui, tá bom? Depois que eu gerei a malha, eu tive que voltar aqui e inverter também, porque ele estava fazendo o contrário, estava deixando mais refinado aqui nas bordas, tá? Daí, já indo para o final do artigo, eu tenho que criar os meus 2 segmentos daqui e daqui, tá? E esses meus 2 arcos de circunferência da fronteira de entrada. Finalmente, eu tenho que definir todas as minhas plane surfaces, né? E isso aqui eu fiz na interface gráfica, né? Que já vai naturalmente pedindo para você informar os arcos e os segmentos que fecham cada um dos line loops. Então, a primeira plane surface que eu defini foi essa daqui, ó. Tá? Então, eu juntei esses arcos com esses segmentos, né? Esses outros arcos aqui. E fechei. Essa vai ser a única região que é não estruturada, tá? Mas de qualquer forma eu tive que definir todas as outras manualmente, e aqui estão, tá? Até a de número 13, que é a última. Daí, para as estruturadas, que são todas, né, exceto a primeira,
eu tenho que aplicar esse comando aqui, transfinite surface e recombine surface. Lembrando que esse transfinite surface apenas diz que uma determinada superfície vai ser subdividida internamente baseado no transfinite que foi definido para as bordas dela, e o recombine surface vai dizer que aquelas subdivisões devem ser de quadriláteros, né? Do contrário, ele vai te dar subdivisões de triângulos ao dividir cada um dos quadriláteros pelas diagonais. Estão lembrados aí? Eu mostrei isso em uma aula passada. Para fechar, então, eu defino as minhas condições de contorno através de grupos físicos, né? Então, a primeira que eu chamei de parede é a união desses 4 arcos aqui do cilindro. Depois eu defini um grupo chamado infinito, que tem a união de todos os segmentos da fronteira distante, né, que fecham meu domínio de cálculo, incluindo esses aqui do fechamento da esteira, tá? E por fim, defini uma physical surface, né, que eu chamei de fluido, que é a união de todas as minhas plane surfaces, né? Por isso que daqui vai do 1 ao 3, tá bom? E esse foi o nosso arquivo .gel. Daí eu posso vir aqui, gerar a minha malha, vou lá em File, Export, né, mesh.su2, dou um OK sem marcar aquela caixinha lá, e aí posso levar esse arquivo para rodar no SU2. Vamos ver como é que ficou no SU2 então? Então, pessoal, já coloquei aqui a malha da minha pasta do SU2, né, com executável, e já rodei essa simulação, tá? Essa simulação, eu usei uma marcha no pseudotempo, usando o Euler implícito, para forçar a chegada em uma solução de estado estacionário, tá? E o resultado dessa simulação eu vou usar como condição inicial para uma simulação subsequente, que aí de fato vai ser não estacionária, tá bom? Mas eu fiz isso simplesmente para acelerar um transiente inicial, né, de formação de camada limite, formação dos primeiros vórtices da esteira, enfim, já vai ficar mais claro para vocês. De qualquer forma, eu já rodei essa simulação e antes de mostrar o resultado dela, eu preciso mostrar o arquivo CFG, né? Então escolhi Navier-Stokes. O modelo de turbulência não foi o Spalart-Chalmers, mas foi esse mais geral, chamado modelo K-Omega SST, desenvolvido por um camarada chamado Menter. É um modelo de turbulência bem famoso, tá? E ele é mais sofisticado que o Spalart-Chalmers. Por que o Spalart-Chalmers? Ele é mais voltado para camada limite colada, né? Um escoamento bem comportado. Porém, se você tiver descolamento e outros efeitos mais complicados, né? Como relaminarização, alta curvatura da sua geometria, enfim, aí o mais indicado é esse modelo K-Omega SST, tá bom? Aí eu escolho formulação compressível. É uma simulação do tipo restart? Não, ainda não. Nessa primeira simulação eu quero forçar a convergência para uma solução de estado estacionário, tá? Então não vou iniciar ela do resultado de uma simulação anterior, tá bom? Então o que mais que eu escolhi? Número de Mach 0.7, né, típico do transônico. O ângulo de ataque, pessoal, eu escolhi ao invés de 0, né, que é o ângulo de ataque verdadeiro, que eu devo rodar essa simulação, tendo em vista a malha que eu gerei, né, onde a esteira estava alinhada com a horizontal, tá entendendo? Então por que eu rodei esse ângulo de ataque 10? Porque se eu tivesse rodado 0, ele ia chegar numa solução de estado estacionário simétrica, que quando usada como ponto de partida para a simulação não estacionária seguinte, ia demorar mais para quebrar a simetria e para começar a emissão de vórtices. Tá entendendo? Então, se eu partir a simulação seguinte de uma solução estacionária assimétrica, que é o que eu pretendo obter aqui com essa primeira simulação, é como se eu estivesse partindo de uma condição inicial perturbada, tá entendendo? E isso é uma tática comum no CFD para acelerar a quebra de simetria e consequente emissão de vórtices em uma simulação desse tipo, tá bom? Especialmente porque a malha que a gente está usando é também simétrica, e isso acaba também contribuindo para que o início da emissão dos vórtices seja demorado, tá bom? Então, basicamente por isso. Aí eu escolho que é uma simulação do tipo número de reinos fornecido, né? Então aqui é 1 vezes 10 à quinta. A condição de contorno, eu tenho a condição de parede, que é do tipo Navier-Stokes sem escorregamento, fluxo de calor zero, ou seja, uma parede adiabática. Daí eu ponho a condição de fronteira distante na minha região que eu chamei de infinito, né? Que é todo o contorno do meu domínio de cálculo, né? Só tem então essas duas condições de contorno. Eu marco então que o grupo de parede é também aquele onde vai ser calculado CL, CD, CP e o Y+, né? Para a gente conferir a nossa malha. Daí eu digo ó, que a minha marcha no pseudotempo vai usar um CFL de 10, na verdade como eu estou usando um Euler implícito, ele aguenta um CFL até muito maior, né? Mas esse algoritmo de marcha no pseudotempo, que busca sua solução de estado estacionário do SU2, ele é tão agressivo que um CFL de 10 já é suficiente para ele convergir rapidamente, tá? Daí é sempre bom eu ligar esse muscle para ter uma solução de segunda ordem, né? Exceto no choque, onde não tem jeito. A gente usa o método JST, que adiciona viscosidade artificial e, portanto, cai a precisão do choque para a primeira ordem, né? Mas isso vocês já sabem. Daí, quando ele pergunta se a simulação é não estacionária, eu escolho que não. Com isso, ele vai usar esse algoritmo que vai forçar a convergência para um estado estacionário, tá? Mesmo que seja uma solução instável das equações de Navier-Stokes, tá? Já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Para essa marcha no pseudotempo, eu uso então um Euler implícito, tá bom? E aí, em seguida, eu tenho só que atentar
para o nome desse arquivo, ó, restart.flow, que a minha simulação vai soltar de output, né, para que eu possa usar ele como condição inicial para a minha simulação subsequente, tá bom? Então, muito bem, quando eu mando rodar essa simulação, ele demora alguns minutos, mas ele de fato converge para esse resultado que eu vou mostrar no visit para vocês. Ó, né, então o ângulo de 10 graus que eu pedi. Percebam que essa é uma solução estacionária que ele encontrou para o problema. E de fato, se eu plotar as linhas de corrente ou os vetores de velocidade, eu vou já ensinar para vocês como é que faz isso, vocês vão perceber que aqui atrás eu tenho um par de vórtices contrarotativos, né? Que para esse Reynolds não existe na prática, porque essa solução das equações que o Solver encontrou é na verdade uma solução instável, tá? Apesar de ser uma solução, qualquer perturbação mínima vai levar à desestabilização dessa bolha e à emissão periódica de vórtices. Tá bom? Entenderam aí como uma solução de estado estacionário pode ser enganosa? Porque ela pode dar a entender que essa é uma solução real do problema que você encontraria na prática, quando na verdade não é, né? Ainda assim tem sua utilidade, como no caso aqui a gente vai usar ela de condição inicial para uma simulação não estacionária, que aí sim vai nos mostrar a emissão de vórtices. Tá bom? Vocês veem aqui os dois choques, né, que estão sendo formados, atingindo um número de Mach máximo aí por volta de 1.3, né, seguida do descolamento da camada limite. Mas enfim, deixa eu ensinar para vocês como é que a gente adiciona vetores de velocidade. Você tem que vir aqui em Controls, Expressions. Aí aqui, ó, você vai clicar New. Aí você vai escolher um nome para ela, por exemplo, velocidades. Tá? Aí você vem aqui e põe Insert Variable. Aí você vem aqui escalares. E aqui, ó, aparece toda aquela lista que a gente poderia usar para o plot em cores, né? No caso, a gente vai escolher quantidade de movimento em X, que é o produto ρU, e a quantidade de movimento em Y, que é o produto ρV. E aqui tem também a densidade. Ó. Então, se a gente dividir a quantidade de movimento pela densidade, a gente vai ter as componentes Uzinho e Vzinho. Tá bom? Então, eu vou escolher uma delas aqui. Né? Aí eu coloco a vírgula e vou escolher a quantidade de movimento em Y. E aí eu vou fechar chaves e aqui no início eu abrir chaves. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Aqui, ó, no tipo, você tem que escolher variável, né, sobre a malha do tipo vetor. Então, muito bem. Quando eu faço isso, aí agora ele vai entender que eu estou dando aqui com esses chaves e a vírgula, né, em duas componentes de um vetor. O que está faltando aqui é eu dividir eles pela densidade. Só que como a densidade, né, é um dos escalares que tem lá, com D maiúsculo, então eu tenho que botar entre maior e menor e escrever assim, dividido pelo density. Bom, vou fazer para o outro aqui também. Muito bem, feito isso, você pode até salvar, né, para usar em plots posteriores, mas no nosso caso aqui eu vou simplesmente clicar em aplicar. Feito isso, posso fechar, aí eu venho aqui, ó, adicionar, aí vetor, agora ele vai aparecer isso aqui que não tinha antes, ó, velocidades. Eu vou clicar, ele vai gerar, aí eu clico em Draw, como de costume, e ele mostra, né. As cores eu vou tirar o fundo aqui colorido e ele vai mostrar melhor. Então vocês conseguem ver aqui, né, que tem um par de vórtices contrarrotativo, tá bom? E enfim, essa é a nossa condição inicial, que já está perturbada, né, por causa desse ângulo de ataque, que a gente vai usar para a simulação subsequente, tá? Eu vou fechar aqui. Bom, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse arquivo, restart.flow, colocar ele numa nova malha, tá, que vai ter um executável do SU2 e um novo CFG. Aí eu já mostro para vocês o que a gente tem que mudar no CFG. Porém, esse arquivo restart.flow, você tem que fazer o seguinte, primeiro você vai colocar underline 0000, 5 zeros, tá no nome dele, porque quando é uma simulação não estacionária, a sequência de arquivos que ele vai gerar é sempre numerada e normalmente ele usa 5 dígitos, tá? Então, para usar o inicial, eu coloco o 0000, senão ele vai reclamar e não vai rodar, tá? E a outra coisa que eu tenho que fazer é alterar o seguinte nesse arquivo, ó, deixa eu abrir ele. Bom, aqui ele guarda, ó, todos os variáveis, né? Acho que é x, y, a densidade, taranã, de cada ponto da sua malha. Tá? Então é um arquivo grande. Eu vou lá no final dele, tem uma coisa que nos interessa, que é o seguinte, o número da iteração onde esse arquivo foi gerado. Então no caso eu nem esperei ele convergir 100%, na hora que eu vi que o CLCD não estava mais mudando, eu já parei a simulação e fiquei satisfeito com esse arquivo intermediário que ele soltou, tá? De modo que quando você iniciar a próxima simulação, ele vai começar a contar as iterações a partir do número 501. Mas se você quiser iniciar a contagem a partir do zero, você pode colocar um zero aqui, tá bom? E a outra coisa que você tem que fazer é bem aqui, ó, porque ele marca o ângulo de ataque que você estava usando antes, tá? Então você mudando ele para zero, vai garantir essa adaptação da condição de contorno, que a gente inclusive vai escolher também ao alterar o arquivo CFG.
tá bom? Mas você pode colocar o 0 aqui, salvar e seguir. Daí eu já estou na pasta aqui onde eu rodei, tá? Então tá aqui a sequência de arquivos do não estacionário. E eu vou mostrar para vocês o que tem diferente no arquivo CFG. Bom, a primeira coisa que eu mudei foi aqui, ó. É uma solução do tipo restart? Sim, porque eu quero que ele carregue aquele arquivo de solução underline 0000, tá bom? Aí bem aqui, ó, né, eu preciso me certificar que o nome desse arquivo está correto, tá? Lembrando que na simulação anterior eu estava olhando para esse nome aqui, ó, que era o nome do arquivo de output, tá? E agora eu estou olhando para esse arquivo aqui, ó. No caso está o mesmo nome, né? Porque fica mais conveniente. A saída da simulação anterior fica a entrada da simulação seguinte, né? Mas de qualquer forma, aqui, ó, você não vai colocar underline 000, tá? O SU2 vai sozinho entender que ele tem que buscar o 000, mesmo se você não colocando aqui. Inclusive, se você colocar, acho que ele vai dar erro. Daí, uma coisa que é importante é aqui, ó, que é o número da iteração para começar o restart para uma simulação não estacionária. O que acontece aqui é o seguinte, o número que você tem que colocar aqui tem que ser sempre uma unidade acima do número que você colocou no nome do arquivo restart, tá? Então se lá eu coloquei underline 000, aqui eu tenho que colocar 1, tá entendendo? Então, por exemplo, se o nome do arquivo lá fosse underline 0001, aqui eu teria que colocar o número 2. Então é através desse número aqui que ele vai buscar o arquivo de restart que eu quero, tá bom? O que mais que eu mudei nesse arquivo? Eu mudei aqui a opção de no, né, que forçava uma solução estacionária, para time step, porém eu não coloquei Runge-Kutta ainda, tá? Eu coloquei o próprio Euler implícito. Por quê? Porque ainda vai existir um transiente relativamente longo entre a solução do estado estacionário que eu estou usando como condição inicial e o início da emissão de vórtice, tá? E usando o Euler implícito eu consigo usar um CFL bem maior do que eu conseguiria num Runge-Kutta. Ou seja, eu sei que eu não vou ter precisão de integração temporal ao longo desse transiente, mas ele ainda não me interessa, eu só quero passar rápido por ele, e quando a emissão de vórtices realmente iniciar, aí sim eu posso parar a simulação e reiniciar de onde ela parou, usando um Runge-Kutta e usando um CFL menor do que 1, tá? Para garantir a precisão da integração temporal, tá bom? E qual CFL que eu vou usar agora por enquanto nessa segunda simulação? Um CFL de 10.000. Ah, professor, mas é absurdamente alto, vai ter um erro de integração muito grande. Tudo bem, não me interessa. O que eu quero é que esse transiente passe logo, e ainda assim vocês vão ver que pelo menos no meu computador ele vai demorar bem um dia inteiro para passar, tá? E como eu já testei, esse CFL ainda não causa divergência, então estou usando ele, tá? O Euler implícito está aguentando. Então muito bem, é simplesmente uma questão de iniciar a simulação. Bom, como eu falei para vocês, eu já tinha começado a rodar, né? Já gerou vários arquivos intermediários aqui. Eu vou abrir ele no Visit para vocês verem como é que está. Como vocês vão ver, esse resultado demora bastante para prosseguir, tá? Então ele está rodando já a animação, mas demora para vocês verem que está mudando alguma coisa, né? É só a partir de agora que vocês vão ver que vai começar a mudar, ó. Tá vendo que está mudando? Né? E a esteira aqui está começando a alterar, né? Os vórtices aqui parece que estão começando a se readaptar. E enfim, está chegando ao fim da simulação que eu já consegui rodar. E ainda não começou a emissão de vórtices, né? Isso porque eu estou usando um CFL de 10.000, tá, pessoal? Mas enfim, até o momento ainda não cheguei no resultado que eu queria mostrar para vocês, então decidi gravar o vídeo logo da aula, e assim que essa animação completa estiver disponível, eu vou fazer um upload dela como um vídeo extra, e adicionar na descrição do vídeo atual um link para vocês poderem assistir depois, tá? Acredito que lá pelo fim de semana eu consiga fazer esse upload. Tá bom, pessoal? Então isso é para vocês terem uma noção do custo computacional de uma simulação do tipo Unsteady Runs, tá? Lembrando que essa malha ela é bem grosseira, né? Não é nada refinada. Inclusive eu errei na posição do choque, né? Depois teria que ajustar isso aqui. E a fronteira distante ela é muito próxima também, que obviamente não é ideal, porque aqui eu estou impondo V infinito em todo esse contorno, né? Então estou gerando um efeito artificial semelhante ao bloqueio de um túnel de vento. Mas de qualquer forma, eu fiz isso para reduzir ao máximo o tamanho, quando eu ainda tinha esperança que vocês iam conseguir fazer isso como tarefa de casa, tá? Mas já percebi a realidade que demora vários dias para obter esse resultado, apesar das estratégias de aceleração que eu estou usando aqui. Mas enfim, a ideia seria então, numa simulação séria, né, fazer um estudo de refinamento de malha, né, para ver se as características que mais importam, né, na análise do Buffett, que seria, por exemplo, as oscilações de CL, de CD, né, a frequência de oscilação do choque, né, você monitorar essas quantidades após alguns refinamentos sucessivos de malhas, claro que colocando um far field bem distante também, né, e esse ciclo inteiro obviamente demoraria um tempo gigantesco, a menos que você tivesse acesso a cluster com muitas CPUs, né. Eu vou aproveitar, pessoal, para resumir para vocês
um pouco da noção de custo computacional que a gente aprende ao longo da prática do CFD, tendo em vista um ambiente da indústria, tá? Onde você precisa rodar simulações 3D realistas, com um bom nível de precisão, ou seja, com uma malha suficientemente refinada, e onde você tem acesso a um cluster com processamento paralelo, tá? Mas eu vou aproveitar para comentar desde o nível mais baixo de fidelidade, que seria a formulação de potencial completo, né, que nós vimos nas primeiras aulas da matéria. Então lá, se vocês lembram bem, a gente conseguia rodar uma aeronave inteira em poucos segundos. E por causa disso, apesar de ser uma formulação de baixíssima fidelidade, ela é passível de ser usada acoplada a um solver de otimização, tá? Então, nas etapas bem iniciais do projeto, essa formulação ainda é bastante usada na indústria, porque você pode analisar várias geometrias diferentes, né? E fazer otimizações variando vários parâmetros, né? Para melhor definir uma geometria para as etapas subsequentes do projeto, tá? Daí, o próximo nível de fidelidade seria a formulação Euler compressível, tá? Então, os testes que nós fizemos com essa formulação na matéria, vocês viram que rapidamente o S2 convergia também, né? Porém, nós só fizemos simulações 2D, não chegamos a fazer uma aeronave completa. Mas ainda assim, num ambiente de indústria em que você queira rodar uma aeronave completa com acesso a processamento paralelo, uma simulação Euler pode ser obtida em questão de minutos, tá? Talvez 20 minutos, 40 minutos, no máximo uma hora, tá? Dependendo aí do nível de refinamento da sua malha e do número de CPUs que você tem disponível, tá? Daí, a próxima etapa de fidelidade seria a formulação RUNS, né? Estacionária. Nesse caso, para rodar uma geometria completa de uma aeronave, já é bem complicado de fazer no computador desktop, tá? Demoraria aí vários dias. Já tendo acesso a um cluster, você conseguiria rodar uma simulação em uma questão de algumas horas, tá? Talvez aí não mais que 24 horas. Claro, dependendo do nível de refinamento da malha e do número de CPUs que você tem disponível, né? Porém, se você quer um resultado confiável, você nunca vai rodar uma simulação só, né? Você vai rodar uma simulação preliminar, aí você vai refinar a malha onde tem o choque, né? Ou na esteira, enfim, você faz uma análise ali para identificar regiões onde você poderia refinar a malha, e aí depois começa a testar malhas sucessivamente mais refinadas, né? Até que você perceba que as suas quantidades de interesse, como por exemplo CL ou CD, não estão mais mudando se você continua refinando a malha, tá? Então isso implica que o seu resultado está praticamente livre de erros numéricos, apesar de que ainda tem erros de modelagem, né? Porque nenhum modelo de turbulência é perfeito. Tá ok? Então, para esse ciclo completo de várias simulações runs com refinamento de malha, você pode durar aí vários dias, talvez semanas, tá? Mesmo no ambiente de indústria com acesso a clusters. Agora, o próximo passo de fidelidade, já entrando aí numa fidelidade intermediária, seria o runs não estacionário ou unsteady runs, né? Agora, nesse nível, já não se faz mais otimização. Até no próprio nível anterior de runs estacionário, existem nichos da indústria que fazem otimização com runs, tá? Inclusive, eu acho que a Embraer faz. Porém, é uma otimização de ajuste fino, como se fosse, tá? Ele não vai estar permitindo nessa otimização mudanças drásticas na geometria. São mais ajustes finos, tá bom? Mas isso já é feito na indústria. Agora, no nível de unsteady runs, aí não tem mais jeito, é muito caro, né? Como vocês devem ter percebido, até no meu desktop eu tenho dificuldade de rodar uma simulação 2D com uma malha bem grosseira, né? De qualquer forma, para rodar uma aeronave inteira, uma simulação unsteady runs, demoraria vários e vários dias, mesmo em um cluster, tá? Talvez aí algumas semanas, talvez até um mês, tá? Então, nesse nível de fidelidade, ninguém faz ainda otimização, porém é possível fazer análise, tá? Então, são simulações específicas para estudar fenômenos específicos. Por exemplo, a questão do buffeting, que é essencialmente um fenômeno não estacionário, então não tem jeito de fazer com runs estacionário, né? Estão entendendo? Então, a indústria usa essas formulações de mais alta fidelidade para análise, tá bom? Daí, o próximo passo seria o DES, né? Onde se usa o runs não estacionário para a camada limite e um modelo LES para as regiões de turbulência livre, onde o custo já é inclusive comparável a um LES com modelo de parede, né? Conforme eu expliquei na aula passada. Então, nesse caso, pessoal, as simulações já são tão caras que muito dificilmente se faz uma aeronave inteira, tá? Nem para análise. Normalmente vai ser para análise de partes da aeronave, por exemplo, só da asa ou só da empenagem, tá? E ainda assim, mesmo usando um cluster, essas simulações iam demorar várias semanas, talvez meses, tá? Dependendo aí do que você quer analisar. E finalmente, já indo para a fidelidade mais alta, você tem o LES resolvido na parede, né? Que é aquele que já se aproxima de um DNS, e aí praticamente não se usa na indústria. É mais dentro da universidade, grupos de pesquisa, para analisar geometrias super simples e em reinos moderados, tá bom? E ainda assim pode demorar vários meses e até anos, né? Como eu comentei na aula passada. Mas enfim, esse foi um resumo que eu queria passar para vocês antes do fim da matéria, né? Sobre o custo computacional dos vários níveis de fidelidade, assunto importante, questão de prova, inclusive. E com isso nós fechamos nossa última aula e a matéria em si.
Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente acho que foi bem interessante poder conciliar a teoria e a prática do CFD, né? E com isso vocês tiveram um bom panorama para quem vai trabalhar com, não só com engenharia aeronáutica, mas várias outras engenharias fazem uso do CFD também, né? E se você gostou dessa área, pode entrar em contato com o nosso grupo para fazer iniciação, TG, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vocês já sabem, né? Então é isso, pessoal. Grande abraço, sucesso para vocês e terminamos a nossa matéria aqui. Tchau!